Comerciantes dos shopping centers comemoram o Natal deste ano. As vendas aumentaram 6%. Perfumes e cosméticos foram os produtos mais procurados. Foi um Feliz Natal para os shoppings do Brasil. Corredores lotados, lojas cheias e 6% de aumento nas vendas, segundo pesquisa do Ibope. A Associação de Lojistas comemora. A cada ano, o brasileiro presenteia mais gente e gasta mais com cada presente. A gente pode falar por volta de R$ 65, isso pensando em todos os números, desde o popular até os shoppings mais sofisticados de classe A. O setor de beleza atraiu olhos e bolsos, foi o que mais cresceu. No Natal, as lojas de cosméticos e perfumaria aumentaram as vendas em 14%. No ano, 16%. Em 2012, o comércio de brinquedos avançou 12%, eletroeletrônicos 9%, calçados 8%. O faturamento superou 123 bilhões de reais. O resultado também foi bom para os funcionários de shoppings. Mais de 150 mil temporários foram contratados. 1 em cada 4 deve ser efetivado no ano novo. A expectativa para 2013 também é boa. Os shoppings devem crescer 12% a partir de janeiro, já com as liquidações, para desovar o estoque que sobrou do Natal. No país, já existem 828 shoppings que empregam mais de 1.200.000 pessoas. No ano que vem, outros 33 devem ser inaugurados. E não pense que esses templos do consumo são coisa só de cidade grande. Há 20 anos atrás, nós tínhamos 30% dos shoppings, né, no interior e 70% na capital. Hoje, mais de 50% estão hoje no interior e 45% na capital. Quer dizer, o otimismo está no ar, é isso? Porque por mais que se fale cautela, 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 pelo que os dados mostram aí, o consumidor não deu muito ouvidos a isso. O contraste entre o PIB e esses dados de consumo está relacionado ao fato de que o que segurou o PIB, o que foi mal, foi o investimento. O consumo continuou firme, crescendo. Por quê? Porque o desemprego continuou estável, num nível relativamente baixo. A insegurança desapareceu. Isso mantém as pessoas mais seguras. Teve um reajuste forte do salário mínimo no começo do ano, isso empurra a base da pirâmide de renda para cima. E, por último, esse é o dado dos shopping centers. Se tem cada vez mais shopping centers, eles estão também tomando lugar do comércio de rua. Então, uma parte desse crescimento é a compra que seria feita no comércio de rua, foi feita no shopping center. Então, isso, digamos que incha um pouco esse resultado. Agora, essa questão, o Fernando mencionou, é uma questão importante. Todo esse impulso de consumo que veio com o aumento de renda, etc., ele tende a desacelerar mais lentamente do que, por exemplo, a própria economia. Ele tem um efeito aí para cima, para frente, ainda que o sujeito já tenha sentido uma redução na sua renda, mas a propensão de consumo dele vai reduzir lá para frente. Isso abre, o que a gente tem discutido aqui várias vezes. Chega depois, Chega bem depois. O sujeito até retomar, vamos dizer, um padrão de consumo com um nível abaixo, ele tem uma resistência enorme. Isso, em teoria econômica, se mostra. O sujeito é muito rápido, ele passa muito rápido um patamar de consumo maior. Agora, ele é muito resistente a reduzir o patamar de consumo. Isso gera... Da marcha ré é difícil mesmo. Marcha ré é difícil em todo sentido. Agora, isso gera um grande problema econômico, que é o que a gente vem discutindo aqui, que é o seguinte: isso abre uma brecha, por exemplo, para inadimplência, para um sobreendividamento, porque o sujeito quer consumir, mas ele está com a renda menor, o que ele faz? Ele usa cartão de crédito, ele compra em crediário. Isso pode ter um efeito macroeconômico grave. É isso mesmo que você está falando, que eu estava querendo dizer. Que por mais que houve muito desse tipo de alerta que você está falando agora, isso não refletiu no comportamento. Pois é. E não vai refletir nos números. Quer dizer, refletiu. Estavam com medo de que refletisse, porque eles são os capitalistas racionais, eles estavam esperando que um Natal que ia ser comprimido. Mais contido, né? Mais contido, e se surpreenderam. O empresariado é mais informado e mais sensível. Pois é. Então, o que segurou o investimento? Entre outras coisas, instabilidade na Europa, o medo de que isso criasse uma confusão, coisa que para o consumidor fica distante. Claro. Então, na verdade, enquanto isso não virar, essa dificuldade no mundo, essa inibição do investimento aqui, não virar aumento do desemprego, não virar dificuldades mais sérias, a tendência é manter
um grau de otimismo e até de pouca cautela. Por outro lado, como o consumo não capotou, continuou crescendo, etc., a chance de este ano o investimento retomar aumenta. É evidente que sem mercado para exportar e sem mercado interno, aí então o empresário vai, então desiste. Mas a mensagem, Fernando, continua sendo a que o Senes lembrou ali, quer dizer, gente, presta atenção, não vai gastando, vamos ver o que vai acontecer com esse ano, vamos acompanhar o noticiário, vamos prestar atenção no que dizem aí as fontes do governo para saber, para não se estrepar ali na frente. E isso seria dizer, presta atenção no que está acontecendo fora da tua casa, mas presta atenção também dentro da tua casa. Como estão as tuas contas? Se você está todo momento apelando para o cheque especial, que é incrivelmente caro, mesmo, pior ainda, para o cartão de crédito, etc. São fontes de crédito incrivelmente caras que você deve evitar o máximo possível, porque é tiro no pé. Olha, e o mercado imobiliário praticamente aboliu o chamado quarto de empregada dos novos lançamentos destinados à classe média. Tudo para atender às necessidades de 8 em cada 10 compradores de imóveis que desejam dar outra destinação para esse cômodo, antes obrigatório em casas e apartamentos. Kleber está há quase 4 meses morando no apartamento que comprou ainda na planta em 2009. Eliminar espaços sem uso, como o quarto da empregada da antiga casa, foi um dos critérios de escolha do novo imóvel. Tira a nossa privacidade e a privacidade da pessoa. Hoje, Kleber tem uma diarista que atende bem às necessidades da família 2 vezes na semana. Com uma filha, nós 3 em casa, nos atende. Uma pesquisa divulgada pelo IBGE mostra que em 3 anos, o número de empregados domésticos no Brasil caiu de 7,2 milhões em 2009 para 6,6 milhões em 2011. A empregada tem se valorizado bastante, por quê? Porque hoje ela é bem informada. Antigamente, a empregada doméstica ela vinha de outro estado, ela não tinha onde morar, então ela acabava morando no emprego e se submetendo a um horário excessivo de trabalho, uma carga horária excessiva, e hoje ela não faz mais isso. Especialistas estimam que no mercado imobiliário do Brasil, 80% das pessoas trocam o quarto da empregada por outro ambiente. Os minúsculos quartos de empregadas domésticas praticamente sumiram de apartamentos decorados como este. O espaço deu lugar a outros ambientes, como uma sala de jantar, muito mais atrativa para quem quer comprar um imóvel. Quanto mais flexível é a planta aí em todos os sentidos, não só do quarto de empregada, como um quarto também de interno, quanto mais flexível, mais a pessoa fica encantada, mais atrativo é, porque ela consegue adaptar a família dela àquele ambiente. A preocupação em manter um cômodo para um funcionário que dorme em casa aumenta proporcionalmente de acordo com o valor do apartamento. Apartamento de 300, 400, 500 metros, as pessoas sem necessidade, às vezes até de mais de um quarto de empregada. Olha, essa matéria é muito interessante, porque revela, quer dizer, dentro desse quarto, desse apartamento aí, revela muita coisa da tendência do nosso estilo de vida aqui no Brasil, para onde a gente está caminhando. A gente lembra aqueles apartamentos que tinham quarto de empregada e tal, né? Os apartamentos mais antigos, depois ele foi diminuindo, e agora está desaparecendo, como a gente viu aí na reportagem. Isso é uma tendência que revela muita coisa e que vai criar aí novos serviços, novos tipos de serviços. Vocês não pensam assim? Porque eu fiquei imaginando quando eu estava assistindo a matéria, assim, vai ter gente que vai entregar comida para a semana toda na casa das pessoas, o funcionário que vai chegar lá e limpa, vai embora por hora, um pouco o que a gente vê em outros países. Eu acho que aí, Poli, tem um fenômeno que junta os dois lados de uma equação. Tem um lado da demanda e tem um lado da oferta. O lado da oferta, acho que foi bem pontuado ali. Assim, o perfil do empregado doméstico mudou radicalmente, né? Era um imigrante que vinha, em geral, do Nordeste, ou vinha do interior, ou vinha do Paraná, e etc. Era um sujeito que vinha, uma pessoa que vinha sem família estruturada, então morava sem condições, morava na residência, tinha aquele horário de trabalho estranho, né? Porque quase virava um membro da família ali, de tanta convivência, etc. O salário era muito reduzido, era muito achatado, então você podia ter 1, 2, 3 empregados, etc. Agora também tem uma mudança no lado da demanda, porque também mudou o perfil da família. As famílias reduziram-se drasticamente, né? O custo do metro quadrado na cidade aumentou.
né, o ritmo de vida das pessoas alterou. Então, hoje, você tem um espaço extra, você vai fazer um escritório para o seu filho, você não vai fazer para uma empregada. Então, eu acho que são dois lados, você tem razão, de uma mudança estrutural da economia brasileira, que, no fundo, vai ter consequências, já está tendo, né, consequências de o ano mudar que vem, um pouco. Com a chegada do fundo de garantia para esse tipo de funcionário, nada mais justo, mas isso também vai mudar muita coisa. As pessoas podem optar por um outro tipo de relação empregatícia ou de trabalho com pessoas que ajudam nas tarefas da casa. Eu ia fazer duas observações. Uma é que esse processo de redução do número de empregados domésticos é anterior à informação que a reportagem deu. Ela mostrou que caiu bastante de 2009 a 2011. Mas antes disso já estava caindo. Eu não sei o número exato, mas eu sei que na pesquisa de orçamento familiar, que apura o padrão de gasto das famílias e determina o peso de cada item na inflação, a mais recente do IBGE, de 2009, passou a determinar os pesos dos itens no IPCA este ano. O peso do item empregado doméstico caiu muito. E muita gente estranhou porque, puxa, está aumentando tanto o preço, como é que caiu o peso? Que o número de famílias que têm empregado doméstico diminuiu ainda mais. Então, o efeito é que, na média, gasta-se menos com o empregado doméstico. A segunda observação é que tem gente que propõe, eu acho razoável, pensar assim, país civilizado é país em que é muito raro o empregado doméstico. Por quê? Porque as disparidades salariais são muito menores do que no Brasil e, portanto, só quem é realmente rico tem condição de se dar esse luxo. E eu observo que no começo dos anos 70, nos Estados Unidos, é uma época em que era raro. Hoje em dia, mais ainda. Né? Não, é que tá. Os Estados Unidos andou para trás em muitos sentidos, inclusive nesse. Todo o crescimento da renda foi para o 1% mais rico nas últimas décadas. E, com isso, a presença de empregado doméstico nas famílias de classe média, que era raríssima, ficou alta. Todo mundo tem seu guatemalteca. Migrante. Mais de um. E, inclusive, é prático, porque eles são ilegais, então não podem aprontar, senão são deportados. É um negócio muito perverso. Mas tem uma questão aí, que nesses exemplos europeus e americanos, né, que no caso da França, essa questão é tão forte que, se você tiver o terceiro filho, você tem do casal, um dos dois do casal, pode ser o homem ou a mulher, tem um dia da semana livre para fazer as atividades domésticas. É mesmo? Então, a gente tem vários exemplos de amigos próximos que o marido, por exemplo, fica quarta-feira em casa, o sujeito é um professor universitário, mas o Estado paga um dia da semana para ele fazer tudo que tem que fazer de casa, porque não tem, se tiver 3 filhos, um pouco mais, e não tem essa condição de apelar para um empregado. Né? Então, realmente vai mudar estruturalmente essa relação. A gente está indo num caminho novo aí também. Agora, está longe de chegar, né? Não nos iludamos. Nem do ponto de vista de reduzir tanto as desigualdades, a gente apenas começou a reduzir. E nem do ponto de vista de ter suporte para as famílias, né? Ter serviços que deem conta das necessidades das famílias. A mulher trabalha fora, o homem também, etc. Tem muita coisa a ser feita. E o Congresso Nacional entrou em recesso legislativo sem votar o orçamento, como faz tradicionalmente e na última sessão do ano. O relator da Comissão Mista do Orçamento, senador Romero Jucá, disse que as lideranças dos partidos combinaram que a votação vai acontecer no dia 5 de fevereiro. O governo vai editar amanhã uma medida provisória para garantir os investimentos já programados no mês que vem. E Israel cria a primeira universidade judaica dentro da Cisjordânia. O governo decidiu transformar um colégio de ensino superior em universidade no assentamento de Ariel, na Cisjordânia. A região é considerada território ilegalmente ocupado. Desde que a ONU reconheceu a Palestina como Estado observador não membro, Israel vem adotando uma série de medidas contra os palestinos. Primeiro, anunciou a construção de 6 mil novas casas nas colônias. E agora, a universidade exclusiva a judeus. A comunidade internacional, incluindo os Estados Unidos, condenaram as ações israelenses chamadas de retaliações. O chefe da polícia militar da Síria abandonou o regime de Bashar al-Assad.
O vídeo da deserção foi divulgado hoje pelos rebeldes. A nova baixa coincide com o avanço da oposição na guerra civil. Os rebeldes acusaram o regime de mais um massacre. 20 civis, entre eles 8 crianças, foram mortos na cidade de Al-Qatânia. O enviado especial da ONU, Lakhdar Brahimi, está no país tentando pôr fim à crise. O presidente egípcio Mohamed Morsi sancionou hoje a nova Constituição. O projeto foi aprovado por mais de 60% da população em 2 referendos. Haverá uma eleição parlamentar dentro de 2 meses. Esta é a terceira vitória dos islamitas desde a queda do ditador Hosni Mubarak. Eles conquistaram a maioria do Congresso, a presidência do país e agora a Constituição. A oposição acusa o governo de dar poder excessivo aos religiosos. Bom, vamos o quê? De Egito, Israel? Pode ser. Porque, no caso da Síria, o cerco está se fechando, é isso que pelo menos a gente tem acompanhado, não é? Se fechando lentamente, né? Então vai ter um período longo ainda de batalhas selvagens, como a gente está vendo aí. Mas no caso do Egito, eu acho que é um ponto importante, porque o Egito ele é um dos pilares dessa ordem regional do Oriente Médio, né? E o que a gente está vendo foi um dos países que fez uma transição né, um período ditatorial, nessa primavera árabe, etc. Mas nós estamos vendo a dificuldade de se reconstituir um pacto social, um pacto político minimamente estável no país. Essa aprovação da Constituição, que foi fortemente criticada por uma parte da população, etc., teve uma aprovação relativamente baixa. Foram só 60 e poucos % da população que ratificou a Constituição. A Constituição, sendo uma lei básica de um país, você só ter 60 e poucos % de adesão, denota uma fragilidade da democracia muito razoável. Sobre a universidade na Cisjordânia, Universidade de mais uma medida que vai criando fatos consumados que tornam uma solução cada vez mais difícil, mais penosa. É uma provocação? É uma provocação. Mas parece que quer dizer, a universidade não saiu do dia para a noite, você vê ali que é uma grande obra e tudo mais. Não é A ideia é ser estruturalmente ocupando o território para ir ganhando, né, vamos dizer, uma presença, uma legitimidade. Isso ocorre na história da humanidade, né? Você primeiro, quando você quer ocupar um território que não seja por guerra, o Brasil fez isso com nossos vizinhos. Você começa a colocar a população, você ativa a economia, gera algumas instituições para no final legitimar uma ocupação. Sim. O que eles estão fazendo é um pouco combinado com ação, violência, etc., também uma estratégia dessa ordem. Olha, só para arrematar ainda o assunto do empregado doméstico, tem aqui uma pessoa que faz um comentário que eu gostaria que vocês falassem, que é o seguinte, que é um privilégio que no Brasil da gente ter, mas que é um privilégio que cada vez mais vai ser difícil de sustentar. Sem dúvida, sem dúvida. Mas, digamos, democracia é o quê? Democracia é o regime da igualdade e que nasceu para combater os privilégios. Então, é isso mesmo. Mas o que deve ocorrer aí, Poli, acho que é um movimento... Ele deve sair dessa relação um pouco menos formalizada, que era essa questão do empregador, e migrar para uma relação profissional de trabalho mais formalizada. Então, assim, o sujeito vai ter um contrato mais fixo, mais específico de trabalho, pode ser a diarista, ou pode ser um serviço terceirizado da lavanderia ou da parte da cozinha. Pois é, até o Silvio Neri fala aqui, quanto tempo vocês acham que dura a CLT, que é a consolidação das leis do trabalho? Eu acho que está durando 65 anos. Sei lá quanto tempo. Mais, né? Mais até, né? Não é 47? É antes ainda. É antes, né? 37, talvez. Acho que vai sofrendo modificações, mas acho que... Tem gente que acha que é a supressão dos direitos trabalhistas que vai nos levar para frente. E eu acho que é o contrário. Acompanho o Fernando nessa hipótese aí. Bom, e hoje quem está na série do Jornal da Cultura Antecipa 2013 é o cientista político e comentarista Carlos Novaes. Bom, 2013 é ano não eleitoral,
E, portanto, é um ano em que os políticos ficam ainda mais de costas para a sociedade. Eles vão ficar no jogo interno deles. Nesse jogo interno devem aparecer para o público, por exemplo, propostas invencionices como, de novo, o tal financiamento público de campanha, como se o problema fosse falta de dinheiro nas eleições. Não é? Ou ainda o voto distrital, outra quimera que eles pensam que poderiam, alguns, resolver problemas que o voto distrital não resolve. Por outro lado, no plano internacional, certamente as duas questões principais vão continuar sendo a crise econômica de um lado e a crise política do Oriente Médio do outro. Né? No caso da crise econômica, duas cabeças, nos Estados Unidos e na Europa. E no caso do Oriente Médio também duas cabeças, que é a questão da Primavera Árabe como tal e a questão Israel-Palestina. Né? Israel vai continuar massacrando os palestinos, que vão continuar tentando se defender como podem, né? E não deverá haver grandes progressos aí, salvo se a eleição em Israel vier a mudar muito o panorama, o que não parece provável, mas também não é impossível. Só para vocês entenderem, a gente assim, convidou alguns dos nossos comentaristas para mostrar um pouco do que eles gostam de fazer em situações inusitadas. E o nosso Carlos Novaes, aí, tão bravo aqui na mesa, adora plantar plantas brasileiras, replantar, enfim, tá aí ele. A seguir, Gilberto Kassab diz que cumpriu 55% das metas. E mais, Estados Unidos abrem a nossa série especial sobre o futuro dos continentes em 2013.